que perder tempo? Por que perder tempo? Porque o que acontece quando você perde tempo? O que acontece quando sua mente está vazia de Torá? Além do que o Rambam diz, que a imoralidade vem para aqueles que têm uma mente vazia de Torá, vida sem Torá restringe conversas e compreensão. Reféns do Hamas enfrentaram tédio intenso, ansiando pelo tempo passar. Sem propósito, lidaram com vazio mental e desafios físicos. Como enfrentaram a monotonia? Que estratégias usaram para preservar a sanidade? Relatos mostram a luta pela sobrevivência mental. O vazio e a falta de atividades evidenciam a importância de propósito na vida, ressaltando a necessidade de significado em situações extremas. Que foram feitos reféns pelos monstros do Hamas, em 7 de outubro, relataram que uma das coisas mais difíceis que experimentaram enquanto estavam como reféns foi o tédio insuportável, pois não tinham permissão para fazer absolutamente nada e só desejavam desesperadamente que o tempo passasse mais rápido. Então, o que fizeram para suportar essa provação tão angustiante? Quando conseguiam arroz, comiam grão por grão, apenas para fazer o tempo passar. Algumas dessas pobres pessoas ficaram lá por 100 a 150 dias, tentando ocupar-se de alguma forma durante o cativeiro prolongado e angustiante. Era uma luta constante contra o tédio e o desespero. Não tinham conhecimento da Torá, nem um versículo do Shema Israel para recitar e refletir. Faltava-lhes a Mishnah de Masechet Avot, Torah Tziva Lanu Moshe Morash Kehilat Yaakov. Isso mostra como a Torá é transmitida. Moshe a deu a Yehoshua, que a passou aos Zekenim, estes aos Neviim e estes aos Anshei Knesset Hagedolá. Assim a Torá é passada entre gerações, preservando seu ensinamento. Sem conhecimento de Torá, qualquer assunto mundano esgotava-se rapidamente. Muitas vezes não tinham nada para conversar. Isso é mais evidente com o envelhecimento. Como o Gemara afirma, os Shashamim tornam-se mais perspicazes com a idade. Seus corpos podem falhar, mas suas mentes ficam mais aguçadas. A falta de conhecimento limita as conversas e experiências, especialmente notável conforme as pessoas envelhecem. Quem estudou Torá a vida toda é mais perspicaz aos 80 anos do que aos 20. Já quem não aprende Torá torna-se mais obtuso ao envelhecer, pois sua mente não foi utilizada plenamente. Isso piora progressivamente. O tédio, de fato, é o pior sofrimento para todos. Rav Shalom Schwadron ensina que a mente ativa na Torá mantém-se aguçada, enquanto a inatividade leva à deterioração mental. Dos mais profundos shashamim e oradores que tivemos na geração mais recente, disse que uma vez, quando ele chegou ao Beit Midrash, ele lhes contou: acabei de aprender algo enquanto fazia Shalom Bait. O que eu fiz? O que você vê? O que você faz? Então, enquanto caminhava em direção ao Beit Midrash, vi que havia um casal idoso, talvez na faixa dos 70 ou 80 anos, discutindo. Na parada 38, 37, 38, você não sabe, é pessimista, esquecido. 37, exagera, vê coisas. 37, 38, repetia-se sem parar. A voz trêmula ecoava, causando tensão e confusão nos presentes. Alguns passageiros se entreolhavam, inquietos. Outros tentavam ignorar, fixando o olhar na rua. Imediatamente eu digo: o que está acontecendo aqui? Eu fui até lá e digo: Rabino, posso ajudá-lo com algo? Oh, Rabino, que bom que você está aqui. Talvez você possa nos ajudar com este grande problema que temos. Certo, qual é o problema? Ele diz: Rabino, estamos aqui. Não temos muito o que fazer, então viemos, sentamos aqui e contamos quantos ônibus passam. Agora, meu marido contou 37 e eu 38. Ele diz que exagero, mas afirmo que é pessimista e esquecido. Nem lembra o que comeu ontem. Rabino, quem está certo? 37 ou 38? Discutimos há horas e precisamos de sua sabedoria. Já recontamos várias vezes, mas sempre chegamos a números diferentes. Essa divergência está causando muita confusão em casa. E até nossos filhos já estão cansados de nos ouvir debater sobre isso. Por favor, nos ajude a resolver esse impasse. Rav Shalom Schwadron diz:
Ambos estão certos. Como? Um contou 37, outro 38. Há um ônibus duplo. Um o viu como um, outro como dois. Depende da perspectiva de cada um. Isso nos ensina sobre diferentes pontos de vista e como interpretamos as situações. Oh, uau, perfeito! Incrível, sim, você está absolutamente certo. Que Hashem crie mais como você. Uau, muito obrigado, sim, obrigado, obrigado. Então, o Rabino Shlomo Bitton nos diz, sim, por um lado é ótimo, fazemos Shalom Bayit, mas por outro lado, veja o que acontece com uma pessoa se ela não aprende Torá. Em seus anos mais tarde, ele não terá mais nada para falar além de contar ônibus. Uma situação triste, realmente. A Torá nos dá sabedoria e propósito para toda a vida. É por isso que dizemos e enfatizamos a cada semana que fazer techuvá e aprender a Torá não é um presente que você está dando a ninguém além de si mesmo. Porque todas as outras informações que você está consumindo, todas as outras coisas que você está fazendo, cada uma delas perderá seu valor pouco depois de você tê-las alcançado. Mas a Torá que você adquire aumenta em valor com o tempo. Certa vez, o jovem Rabi Efraim visitou seu tio, o Tzadik Rabi Moshe, para o Shabat. Eu já conheci esse tio algumas vezes. Era um homem muito sábio e respeitado. Após terminarem as orações do Shabat, que foram longas e inspiradoras, cheias de fervor e devoção, havia um homem idoso que permaneceu na sinagoga, pegou uma gemara e se sentou. E o rabino Tia disse ao jovem rabino Efraim, veja aquele homem. Ele não vai para casa até completar 7 ou 8 dapim da gemara. Porque embora a própria gemara diga que você não deve atrasar o Kiddush após completar a oração na sexta-feira, ele combinou com a esposa não apressar o jantar, já que são idosos e não têm filhos ou netos em casa. Como estuda 7 daf diários, para completar o chás anualmente, fazê-lo na sexta-feira de manhã ou à tarde é muito difícil, pois precisa ajudar nos preparativos da casa para o Shabat. Assim, ele dedica esse tempo precioso ao estudo da Torá à noite, após as refeições. Ele faz isso antes de chegar em casa. Então, o Kiddush pode ser às 21h, 22 ou 21h30, dependendo da dificuldade dos dapim que estuda na sexta à noite. Aprende a semana toda, mas completa o estudo naquela noite. Isso mostra alguém que valoriza seu tempo e se dedica ao aprendizado constante da Torá. É um exemplo de compromisso ao estudo sagrado, mesmo antes do Shabat. É muito particular sobre como a utiliza, mas também como uma pessoa que não perdeu seu zelo, seu propósito e seu entusiasmo pela vida, porque ainda tem a Torá. Ele ainda tem a Torá. Não precisa contar ônibus, não precisa contar grãos de arroz. Ele continua a desenvolver sua mente na velhice. E isto, Rabotai HaKedoshim. É por isso que quando uma pessoa estuda a Torá e se dedica a ela, compreenderá que seu valor é inestimável. Mas então também começará a entender por que o valor de desperdiçar tempo em conversas sem fundamento é igualmente inestimável, mas no sentido negativo. Vamos reservar nossas palavras para coisas com propósito verdadeiro. Encoraje os outros, mostrando que lhes damos atenção e oportunidade de crescer. Saiba quando dizer não sei ou preciso ir e como utilizar bem nosso tempo precioso. Obrigado por aprender comigo nesta jornada. Que Hashem abençoe cada um de vocês com sucesso e sabedoria no aprendizado contínuo da Torá. E utilizar o seu tempo neste mundo para maximizar todo o bem que faz. Qualquer pessoa que deseje doar e apoiar a organização, apoiar nosso marketing do novo filme, Orga News, ou o Rabino Deya, pode certamente doar no site be'ezrathashem.org. Muitos levaram a sério a oportunidade de doar ações, Bitcoin e outras criptomoedas agora disponíveis. Isso pode ser feito oficialmente no site be'ezrathashem.org,
Acredito sermos a única organização que conheço que pode aceitá-los, o que é bom para fins fiscais. Mais importante, Rabotai Hakedoshim, ao doar para Be'ezrat Hashem, você sabe que está contribuindo para o lugar certo, pois vê o histórico e o que está acontecendo. Você vê os filmes, cartazes, livros, USBs e tudo o que está acontecendo, os pobres sendo alimentados e as pessoas que doam significativamente para a nossa organização têm recebido milagres extraordinários. Quando alguém pergunta, o que posso fazer para conseguir um grande milagre? Agora temos a resposta, pois vimos muitos milagres relatados nos últimos meses por pessoas que doaram. Faça sua doação em be'ezratashem.org, be'ezrathashem.org, para se inscrever no novo aplicativo AI Rabi e obter respostas imediatas sobre a Torá ou sua ideologia, independente da pergunta. Visite airabi.org para informações. Para livros gratuitos e posts de Asher Yatzar, acesse kiruvstore.org. Tudo é grátis e será enviado Be'ezrat Hashem. Aprenderemos mais esta semana. Fomos feitos para iluminar as nações, não seguir práticas erradas. Lembre-se, todo judeu deve recordar isso. Judeus não celebram feriados não judaicos por ser desrespeito à Torá e profanar o nome de Deus. É Zilzul e Hilul Hashem. Seja fiel à Torá e aos feriados judaicos, observando-os com devoção. Este é o caminho do verdadeiro judeu, honrando tradições e fortalecendo a fé.